Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite para você que está me vendo. Meu nome é Adriano, né? Eu trabalho com dependência química, sou psicanalista, e nós vamos falar hoje sobre como se prevenir da recaída, tá? Depois do tratamento, né? Então, para você que está me vendo, o que acontece? Por que as recaídas elas acontecem, né, depois do tratamento da dependência química? Então, a gente tem que entender que quando o organismo ele para de receber as substâncias das quais ele é dependente, ele começa a desencadear sintomas que refletem a sua falta. Então, o que acontece? Quais são os sintomas? Sudorese, que é o suor, taquicardia, tremores, depressão, ansiedade, insônia, pensamentos obsessivos, entre outros comportamentos, né? Fazem parte do que chamamos de estado de abstinência. São sintomas, né, que vão mostrar que essa pessoa está em estado de abstinência, ok? Então, por isso, o tratamento da dependência química é indicado, sendo que uma vez que ele tende a amenizar esses sintomas. Legal? É interessante que, no entanto, eles podem aparecer no final do tratamento. Então, tem pessoas que, quando vão para o tratamento, eles já começam a ter todos aqueles sintomas, nervosismo, ansiedade, insônia, né? São pessoas que começam a ficar intolerantes, né? E outras não. Outras, simplesmente, eles vão, fazem o seu tratamento, passam o período todo sem ter nenhum tipo de crise de abstinência ou sintoma de abstinência, né? Encerram o seu tratamento numa boa, mas quando eles pisam o pé na rua, quando voltam para a sua casa, para o ambiente que eles viviam antes, né? Aí as coisas podem mudar, ok? Aí são pessoas que sofrem principalmente com sintomas da abstinência demorada, né? Então, além de afetar a vida da pessoa, a dependência química é uma doença que ela afeta diversas áreas do organismo e por isso alguns comportamentos, na realidade, eles devem ser adotados em todos os aspectos para que o indivíduo ele possa controlá-lo, ok? Então, alguns dos passos, né, para evitar a recaída após o tratamento da dependência química, né, nós vamos falar aqui. Então vamos colocar, por exemplo, em primeiro lugar, não tente manipular e não se manipule, né? Como a manipulação é um dos comportamentos mais comuns dos dependentes químicos, né? Para obter esta droga, o indivíduo é capaz de mentir, convencer pessoas e convencer a si próprio, né? A ponto dele acreditar naquilo que ele fala. Né? Então, em um tratamento, ou até mesmo sem um tratamento, é muito importante, né, que a pessoa ela abandone esse tipo de comportamento. Então, a manipulação ela é tão perigosa que aos poucos o próprio dependente químico ele se convence que aquilo é verdade, e se o indivíduo já está há algum tempo sem fazer uso das drogas e não deseja ter recaída, após o tratamento, principalmente para a dependência química, é de grande importância que ele evite esse tipo de comportamento, né? Segundo ponto, não minta, ok? As mentiras também são grandes companheiras do dependente químico, mas esse comportamento ele tende a desaparecer após o tratamento, ou seja, quando é trabalhado os defeitos de caráter, né, a pessoa é conscientizada, né, de todas essas falhas que ele tem apresentado durante a sua adicção, ok? Então, no entanto, o indivíduo ele que está prestes a ter uma recaída, ele começa a mentir novamente. A pessoa ele parou, ele abandonou esse comportamento durante o tratamento. Aí o que acontece? Quando ele se percebe que ele voltou a mentir, voltou a manipular, começa a ter a recaída comportamental, tá? Fatalmente, se ele não se corrigir, ele sofrerá uma recaída com um entorpecente também. Então a mentira, ela precede o uso da droga. E por isso ser honesto consigo mesmo é o melhor caminho para que você não tenha recaída, tá ok? Outro ponto, terceiro, é sempre bom você ter um acompanhamento psicológico, tá ok? Você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um terapeuta em dependência química, você pode procurar uma sala de narcóticos anônimos para você ter as reuniões diárias, tá? Você pode procurar um psicanalista que vai te ajudar a lidar, né, com os traumas, ok? Que desencadearam esse caminho que você acabou escolhendo,
tá? Então é muito importante, tá, o acompanhamento terapêutico, psicanalítico, psicológico. O quarto ponto é você começar a falar. As salas de narcóticos anônimos é importante. Para quem tem um NV, tem Amores de Gente, existem diversos lugares que oferecem esse serviço, né, essa ajuda, né, que acaba formando uma rede de proteção para o dependente, para o adicto, ok? E por quê? Começar a falar, ele precisa falar, então as pessoas, grande parte delas, eles tendem a guardar para si seus sentimentos e dúvidas. Ok? Então esse é um comportamento destrutivo que pode causar uma recaída do dependente químico. E é necessário aprender, dialogar e falar o que ele sente, tá ok? Expor a sua opinião, ser muito objetivo, muito claro, né? Porque as pessoas não conseguem adivinhar o que está acontecendo com esse cara, né? Ninguém consegue adivinhar o que ele está pensando, né? E muitas delas não sabem que os seus comportamentos podem até ferir esse indivíduo. Então a comunicação ela se torna um elemento de grande importância nesse sentido, lembre-se sempre, tá ok? Quinto ponto que é muito importante, cara, não seja vítima, tá? Aquele comportamento, sabe, ó céus, ó vida, né, ó ninguém gosta de mim, ninguém me ama, não, tá? Então, ou seja, um comportamento muito comum do independente químico é se sentir vítimas da própria doença. Com esse comportamento de autopiedade, começa a justificar suas ações, tem pena de si mesmo, tá, sabe? Isso é interessante, porque ter pena de si mesmo não é o melhor caminho para você ficar limpo. Okay? O ideal é que o indivíduo, essa pessoa, ele reconheça seus erros, aprenda com eles, não se esconda atrás da sua doença, ok? Porque é um passo muito importante para não ter recaída após o tratamento para a dependência química, tá? Grupos de apoio, ele é muito importante, eu já falei anteriormente, né? Saiu, terminou seu tratamento, ok? Vai para uma sala de NA, Narcóticos Anônimos, grupos de apoio, 90 dias, 90 reuniões seguidas, né? Para que você comece, né, a ter o hábito, tá, ok? De você estar frequentando esses lugares, fazendo sempre a manutenção da abstinência. Não esqueça disso, isso é importante. O sétimo ponto é você vigiar seus pensamentos. Por quê? Dependência química, adicção de cunho, né, tem 3 pontos. Obsessão, tá ok? Que são os pensamentos obsessivos, né? A imaginação, a fantasia do efeito da droga, a memória eufórica que esses pensamentos podem trazer, ok? A compulsão, que é depois que você cede ao pensamento, você faz o primeiro uso, isso desencadeia uma vontade, né? Basicamente incontrolável, então a pessoa vai usar até ela conseguir ou até não aguentar mais. E o egocentrismo, né, onde realmente a pessoa já não vai dar ouvidos para ninguém. Então vigiar os pensamentos. O que acontece? Os pensamentos repetitivos, tá ok? E pessimistas, eles tendem a acompanhar o dependente químico, ok? Na questão da sua trajetória de vida. Então nesse sentido, tá? Vigiar os pensamentos também é uma forma de prevenir recaídas, tá? É preciso questionar por que é que eu estou pensando isso? Qual que é o sentido deste pensamento? Né? O que eu posso fazer, né, para poder brecar isso? Eu posso estar tentando me manipular? Né? Então o cidadão ele deve aprender a dominar a mente dele e não deixar que ela domine. Lembrando que a mente mente. Então muitas vezes a pessoa é enganada pelos seus próprios pensamentos, pela sua própria modo de pensar. Tá? O 8º ponto que nós podemos explorar aqui também é que o indivíduo é legal ele estabelecer um projeto de vida, ter uma meta, ok? Já que ele passou uma grande parte da sua vida sem perspectiva alguma do que vai fazer, sem sonhos, sem objetivos, sem metas, né? Mas agora isso tem que mudar, isso deve mudar, né? É importante fazer planos para o futuro, um futuro recente, algo breve, né? Ou seja, uma meta curta e uma meta longa, ok? Então, metas a curto prazo, tá ok? Para chegar no objetivo final, que é algo que você fez a longo prazo,
tá ok? Colocar no papel as metas, descobrir como alcançá-las, né? Você jamais deve desanimar, ok? Porque aos poucos as coisas irão acontecer. Legal? O adicto ele deve estabelecer um plano para que ele possa evitar recaída após o tratamento da dependência química. Então ele tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. Não viver, só por hoje é importante. Né? Só por hoje eu não uso droga, só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu vou estar limpo, ok? Só que você precisa ter um projeto de vida, tá? Nada fantasioso, ok? Em cima da sua realidade, e conforme a sua realidade for mudando, for melhorando, você vai objetivando novas metas, legal? Tá? Em nome, eu posso dizer para você que em caso de um lapso, tá? Você deve pedir ajuda para que isso não se torne uma recaída. O que a gente considera um lapso? Tá? Eu tive um momento em que de repente eu fui lá, eu acabei conversando, eu dei um gole numa bebida. Nossa, na hora eu já tenho que brecar aqui. E já pedi ajuda. Ok? Tá? O cara foi lá e está conversando, daqui a pouco ele acabou fazendo uso de uma carreirinha de cocaína ou de repente usou o crack. Na hora, ele tem que cair em si e já pedir ajuda. Na hora. Porque se ele não pedir ajuda, aquilo vai permanecer. Ou seja, a insistência, a repetição desse ato vai caracterizar a recaída. Aí ele vai voltar na estaca zero. Né? Volta a obsessão, volta a compulsão, volta o egocentrismo. E o cara ele não vai dar ouvidos a ninguém, ele só vai declinar. Tá? Posso colocar em 10º ponto, tá? Hoje eu vou pegar só 10 pontos, tá? Que é legal estabelecer uma rotina. Mas nesta rotina você também precisa estabelecer momentos de lazer. Tem gente que sai de um tratamento e se afunda no trabalho. Trabalha, não tem tempo para nada, não tem tempo para a família, ok? Não consegue tirar um momento para ir no cinema, não consegue tirar um momento para ir no circo, não consegue um momento para ir no parque, talvez numa academia. Então tem que brecar isso daí. Tá? É legal ter responsabilidades, é legal com que você possa concluir aquilo que você objetivou, tá ok? Mas você precisa respirar. Legal? Então o que acontece? É preciso que a pessoa, tá? Ele venha readequar a sua vida, adotando costumes saudáveis, que tendem a levá-lo a um padrão melhor de qualidade de vida. Isso quer dizer trabalhar, estudar, cumprir obrigações como todo ser humano, e no entanto, na realidade, ele também deve ter momentos de lazer, momentos que ele pode realizar, né, as atividades que ele gosta. Né? Tá? É importante estar perto de pessoas de quem ama, evitar conflitos, evitar discussões, ser paciente consigo, legal? E com as pessoas que estão ao seu redor. Tá? É não deixar de se cuidar, tá, ok? A prevenção de recaída após o tratamento para dependência química deve ser feita todo santo dia. Legal? Então, essa repetição diária vai se tornar um hábito. E quando se torna um hábito, ela já não é mais tão pesada quanto no começo, legal? Fica firme, fica bem. Só por hoje, estamos juntos aí. Um grande abraço, tchau, tchau.